A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão fazendo parte desse trabalho, confrontando os pecados, levando o conhecimento de outras pessoas, falando, comentando, se inscrevendo no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E esse é um trabalho que vem lá de cima, não é meu, porque eu tiro tudo da palavra de Deus, tudo da palavra da Bíblia, do Novo Testamento, que é o Evangelho do Senhor Jesus, é o que nos ensina, nos orienta como viver nessa terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Eu tenho falado e já tenho questionado, muita gente tem questionado com isso, pastores, outras pessoas, que ainda estão agarrados na antiga aliança, estudando a antiga aliança. É um tempo perdido. Eu falo para vocês que é perdido. Porque só o verso 6 de de João 14 já diz tudo. Não precisa fazer mais nada, não precisa mais decidir outra coisa. A antiga aliança tem o aproveitamento das profecias e das promessas de Deus. O resto já foi, já não existe mais para nós, não interessa mais para nós. Querer saber, mesma coisa que eu querer chegar numa família aí e começar a bibliotar a família, querer saber o que eles fazem, de onde vêm, o que eles têm. Isso é a mesma coisa. E não interessa nada para a minha vida dos outros. O que me interessa para mim é a minha vida com Deus, a minha salvação. E assim vocês também, para vocês todos. Então se inscrevam, compartilhem, comentem e falem para outras pessoas, porque não é eu que vou recompensar vocês. É a tua própria obra, a tua própria palavra, a tua própria atitude que você vai tomar. Entenderam? Então por isso que eu estou falando para vocês isso aqui hoje, alertando. A palavra do Senhor é alertar, não é condenar, porque as tuas obras é que te condenam, não é o que eu estou falando, é as tuas obras, é o teu modo de viver, as tuas atitudes, teu comportamento, teu coração, tua língua, tua consciência, essa é que te condena. Pelas obras que você está praticando. Então, são palavras, irmãos, que vêm sempre na nossa mente. Todo mundo, a maioria, 98%, 99% já conhece a palavra. Entenderam? Então, não são inocentes. Entenderam? Não são inocentes. Eu quero falar para vocês uma coisa aqui, depois eu vou comentar. Lá na frente. O que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 15 em diante, até o 19. Preste bem, 1 Pedro 4, 15 a 19. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que o julgamento começa pela casa de Deus, pelos filhos de Deus.
Porque aqueles que foram chamados, foram escolhidos, foram determinados para fazer a obra, viver uma vida em santidade, pregar a palavra, pregar o evangelho, ganhar almas, ajudar o necessitado, levar o conhecimento do povo, e não fazem, entenderam? Então esses vão ser condenados, mas aqueles que fazem tudo isso, eles vão ser justificados. Então, isso, irmãos, precisa de entender cada dia mais. Então, está escrito no 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? E o ímpio e o pecador? Estão entendendo o que está escrito aqui? Se nós for julgados, nós que somos filhos de Deus, que estamos procurando viver uma vida em santidade, vamos ser julgados, ou justificados, ou condenados pelas nossas obras? Imagina o malfeitor, o pecador. Qual é o juízo dele? Qual é a condenação? É isso que ele está explicando, está ensinando. Olha o 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Não preciso falar mais nada. Todo mundo sabe falar. E hoje eu vou falar um pouco de pecado, irmão, que está dentro das igrejas, está nas pessoas que vivem no dia a dia. Na Bíblia está escrito nécio. O que é nécio? É tolo. Entendeu? É tolo. Tolice. A pessoa achar que está fazendo as coisas certas, saindo da presença de Deus e está se condenando. A mordomia, a mesmice, o comodismo, a negligência, a mentira, isso tudo é pecado que condena, que leva nós à morte espiritual. Porque nós precisamos de estar em santificação. Nós temos que ser puro, como Ele é puro. Ser santo, como Ele é santo. Porque não tem como você estar no pecado, vivendo no pecado, fazendo as coisas erradas e querer ter alguma coisa, alguma ligação com Jesus. Não tem, mano, não tem. Treva é treva, luz é luz. Ou você vive para Deus, ou você vive o mundo. Não fale de Deus. Não fale de Jesus, não peça nada para Ele. Se você rejeita Ele no teu dia a dia, você não fala de Jesus para as pessoas, você não fala de Deus para a vinda, o reino dele, não adianta você querer pedir uma coisa que você não vai receber. Prestem bem atenção o que está escrito em Mateus 6:33. Se você quer alguma coisa de Deus, busca as coisas de Deus. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Daí não precisa você estar pedindo, correndo atrás de comida, não precisa estar correndo atrás de hospital de saúde, não precisa você estar correndo atrás de dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Se você quiser fazer isso, faça, mas é tudo bem pela ganância. Entenderam? E ganância é pecado. Vaidade também é pecado. Por isso está escrito que Deus humilha os exaltados e exalta os humildes, para mostrar que é Deus. Por que que Deus escolhe os mais simples da terra para levantar, para levar lá em cima? E a desgraça de muita gente disso aí, que foi escolhido por Deus, receberam o poder, receberam a autoridade, e hoje se converte, como é que é? Estão perdidos, se perderam pela ganância, pela vaidade, pelo egoísmo, se perverteram e hoje estão aí corrompidos, abandonaram o primeiro amor, a primeira vida. No início, quando não tinha nada, era Deus aqui, Deus ali, estava firme na igreja. Depois que começou a pegar alguma coisa, saiu fora, abandonou. Você acha que você vai ter condições de voltar? De estar junto com Jesus nesse dia do julgamento? Não vai estar. Entenderam? E esse é um alerta que eu dou para vocês. Lembra-se do que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 14. Querem se enganar com riqueza, com vaidade, com mordomia. Querem esperar que um charlatão venha falar para vocês que Deus vai te dar a chave de um carro, a chave de uma casa, a chave de um dinheiro no banco. Isso é tudo mentira, é tudo enganação. Se você está acreditando nesses caras, você está perdido. Você vai morrer na miséria. Você está na beira da fonte e vai morrer de sede. Entenderam? Conselho, orientação, aviso que eu estou dando para vocês. Querem ver o que está escrito? Vamos lá ver o fim dos. Qual é o fim dos pecados? Quem vai fazer? O que vai acontecer com aqueles tolos que ficam procurando bens materiais? Querem ouvir? Eu já tenho falado isso direto, porque isso aqui é um dos maiores conselhos que a Bíblia dá, que esse apóstolo falou, deixou. Para vocês tomar decisão. Para você tomar cuidado. Para não ser enganado. Então estude a palavra. Estude a Bíblia, o Novo Testamento, que está escrito tudo como devemos fazer. Ontem eu falei isso, hoje vou lembrar vocês de novo. Se vocês querem viver, se você morrer no pecado, irmão, você vai para o inferno, que não vai ter mais como se reconciliar com Jesus, não vai ter. Isso é bíblico, está escrito, e o que está escrito é verdade. Depois eu vou falar para vocês aqui, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1. Prestem bem atenção naquele que não quer nada com Deus agora, quer viver na concupiscência da carne, fazer tudo à vontade da carne e ignorar Jesus, quer ignorar a vida espiritual. Prestem bem atenção. No 13 diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tentar. Tiago 1, 13.
Deus não tenta ninguém, não obriga ninguém, não dá nada para ninguém também se não querem nada, se não são dignos das promessas dele. No 14, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído pela... Quando atraído e engodado. A palavra engodado e enganado é a mesma coisa. Só que o engano é quando você pensa uma coisa, vai lá e faz, sem saber o que está fazendo, e você cai no erro. Mas quando você é engodado, é porque você ouviu outra pessoa falar. E você ouviu ele e foi fazer o que ele falou. Entendeu? Você não ouviu a palavra, você ouviu o que o outro falou, o que o demônio falou. Entendeu? Esse é engodo. Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que eu tenho falado para vocês, explicado para vocês, o que é concupiscência? É forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a concupiscência vem da onde? Vem da carne, vem da alma, vem dos pensamentos, da consciência. Por isso ele fala engodado. Porque outra pessoa te oferece, o diabo te oferece algo que é o contrário à vontade de Deus. Mas como é facinho, você não precisa bater o joelho para orar, e você tiver tempo para estudar a palavra, você vai cair na dele. Entenderam? E aí você é engodado e cai na desgraça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O que é conceber? É porque você fez as coisas consciente. Você concordou com aquele pecado, você fez aquilo com a tua vontade de fazer. Desejou aquilo. Então isso é concebido. Você cometeu o pecado. Dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quando você concretizou no teu coração aquele pecado, e você concordou com aquele pecado e você fez, então ele vai gerar morte para você. Aí ele deu a luz. Entendeu? E foi consumado o pecado. E aí já era, meu irmão. Aí já era, meu irmão. Minha irmã. Esse é o fim de todo rebelde ou desobediente. Entenderam? Está escrito aqui. Eu não estou obrigando ninguém. O meu objetivo é alertar. Já que vocês têm preguiça de estudar a palavra, vocês têm outras coisas mais importantes para fazer do que a palavra de Deus? Pelo menos ouça. Se for televisão, um jogo de futebol, um filme no YouTube, as baboseiras que saem ali nas redes sociais, no YouTube, nos aplicativos, e mais importante para você, vai chegar até o dia de você prestar conta da tua vida. E não vai demorar muito não, irmão. Você não sabe quanto dia de vida você tem. Ontem eu falei, hoje estou alertando, porque o meu trabalho agora é confrontar os pecados. Não é outra coisa. E se você faz a coisa errada, você não está confrontando o pecado, você está concordando com ele. Entendeu? Quando você confronta o pecado, você sabe que é pecado e você não comete ele, aí você confronta ele, fala, aqui não é pecado, aqui não. Eu estava brincando com as cordas de violão ali, aprendendo, e eu saiu um hino ali, um verso muito forte, muito
assim que eu não sabia de onde que vinha aquilo, mas veio no meio de mim. Veio do anjo, veio lá do Espírito Santo, veio lá de cima. E é uma coisa muito certa, irmão. Olha só que eu estava ponteando o violão ali, saiu essa palavra, e eu procurei saber aonde estava na harpa esse hino com esse ritmo. E eu não encontrei. E daí veio, eu perguntei, mas Senhor, o que você faz? Que hino é esse? E ele me mostrou. Ele diz: Jesus veio com poder e grande glória para todos os pecados perdoar, a todo aquele que a ele se entregar, aí então ele pode te salvar. Saiu assim da minha mente, do meu coração, não sabia. E olha que fundamento que tem isso aí. É só quem chega até ele que ele pode te salvar. Porque você se arrepende dos pecados, entendeu? Eu não sabia, eu não sou compositor de hinos, nem nunca me preocupei com isso. E apareceu isso aí do nada. E olha, eu comecei a dar uma importância nisso aí, e veja aí, ó, Jesus veio com poder e grande glória para todos os pecados perdoar. A todo aquele que a ele se entregar, aí então ele pode te salvar. Porque enquanto você não se entregar a ele, não se arrepender dos seus pecados e não pedir perdão, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada, nada, nada por você. Entendeu? Então, isso é tudo dependência nossa. A salvação ou a condenação. Deus não condena ninguém inocente, porque ele é justo. Ele é verdadeiro. O amor dele é incondicional. Ó, Davi, vocês começam a contar a história de Davi, exaltar, glorificar Davi, que está morto e está condenado. Por quê? Mas veja lá no que está escrito em Lucas 16, 19. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. E o rico foi sepultado e foi encontrado ele lá onde? No tormento. Então, quem é sepultado vai para o tormento. Está escrito, se a Bíblia é mentirosa, eu estou mentindo. Se a Bíblia está enganando, então eu também estou enganando. Mas eu estou tirando aqui, estou mostrando aonde que está o livro, capítulo e versículo. Entenderam? E Davi foi sepultado. Então, quer dizer, o que ele fez, o que ele falou, foi da boca dele para lá. E você diga salmo, 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 salmo. Tá? E aonde que fica a tua palavra, o que Jesus quer ouvir de você? Jesus falou, Davi, Davi falou tudo que sentia no coração, que eu tinha, a fé dele que ele tinha. Mas e você está falando o que você tem sentindo? O que você pensa? O que você quer de Jesus? Faça igual Davi. Fale o que você sente, o que você sabe, o que você conhece de Jesus. Davi falava de Deus, que Deus é o Deus onipotente e onipresente. Ele falou. Foi ele que falou. E você? Fala o quê? De Deus, de Jesus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Você fala de Jesus, de Deus para outras pessoas? Então não adianta você querer ficar falando que Davi falou isso, talvez falou aquilo, salmo isso, salmo aquilo. Você também pode ser um salmista. Como eu sempre falo. Jesus é o meu Salvador, é o meu guia, é a minha luz, é o meu caminho e a minha salvação. Essa convicção tem dentro de mim, no meu coração. Entenderam? Então, para mim, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho essa confiança. Por isso ele disse,
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E eu creio e eu confesso que Jesus veio em carne. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado diante do Pai, o qual recebeu o poder sobre toda a carne, sobre todo mundo, porque tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Se você é a criação de Deus por meio de Jesus, por que você rejeita ele? Por que você se preocupa com as coisas do mundo que perece e não se achega a Jesus? Isso é para você pensar nisso, irmão. Eu só estou colocando aí na mesa, como diz outro, você come se você quer. O alimento está na mesa, está no teu prato. Se você abrir a boca e ingerir esse alimento, você pode ser salvo. Entenderam? Esse é o objetivo desse canal e o projeto o caminho é confrontar os pecados. E esse trabalho é só checkmate. A pergunta vem de confrontar com você. Como que você está? Como você está vivendo? Qual é a tua ligação com Jesus? Qual é a tua fé? Qual é a tua confiança? O que você conhece de Jesus na tua vida? Ou é só da boca para fora? Se é só da boca para fora, irmão, você está perdido. Porque nós somos membros um dos outros que formamos o corpo de Cristo. Se você é um membro que está fora do corpo de Cristo, você está morto. Então pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Se alguma coisa te tocou no teu coração que você está errado, então mude. Você pode mudar. Porque nós temos poder, temos autoridade, temos domínio próprio, e nós temos sabedoria, capacidade para mudar. Não muda quem não quer. Não se converte aos nossos caminhos quem não quer. Não domina o pecado quem não quer. Quem é negligente, relaxado e preguiçoso, que é só ouvir. Deus está fazendo isso, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo para você, Deus vai fazer isso para você. É isso que você quer ouvir? Aí fica lá, esperando. De boca aberta, igual filhote de passarinho, esperando o alimento dos pais. Fique aí. Para ver se uma serpente não vem e te pega você e te leva embora, te destrói você. Hein? Então fica com você essa mensagem, irmãos. Um alerta. O tempo está passando depressa. E o dia está chegando. Como que você está? Está pronto para subir com Jesus? Será que você vai subir com Jesus falar, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo? Ou você vai falar, vai ouvir de Jesus, apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque você não fez nada. Você viu pessoas passando fome, tendo condições de dar comida, você não deu. Você viu uma pessoa nua, precisando de agasalho com frio, você não deu roupa para se vestir. Você viu uma pessoa perecendo na rua, você não deu abrigo para ele. Você não foi nos hospitais orar e visitar os doentes. Você não foi nos presídios para pregar o evangelho de Jesus, para ver se algum daqueles se arrepende dos seus pecados, dos seus crimes e se converte. Vai ouvir isso aí mesmo, irmão. Agora, se você tiver boas obras, estava nu e me vestistes, estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, né? Estava nu e me vestir, estava preso e fosse me ver, estava enfermo e fosse me visitar. Daí vai ouvir, vinde bendito do meu Pai,
tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque você é digno. As tuas obras são agradáveis a Deus. Então você preparou. E você foi digno. E você vai ser digno daquele lugarzinho que Jesus está preparando lá em João 14, 1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, virei outra vez e levarei vai para ficar comigo. Para que aonde eu estiver, que vai esteja também. Será que o que você está fazendo hoje, você está sendo digno desse lugarzinho que você está preparando? Será que um lugar desse é para você? Fica com você essa pergunta. E responda depois. Na palavra, na Bíblia. Se estude ela que você vai descobrir se você está apto para receber lá, é digno ou não. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém?